Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Contemporânea. Vamos ao vídeo de hoje. A Igreja Católica na América Latina. E a gente acompanha no livro do Catequista Fé, Vida e Comunidade, das páginas 388 e 389. Então, irmãos e irmãs, vamos assistir esse vídeo com bastante amor e carinho e atenção às coisas de Deus. Vamos ao vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. Bom dia para todos. Então, irmãos e irmãs, estamos nos estudando, né? Conhecendo, recordando a história da Igreja Católica na Idade Contemporânea, né? E estamos no século XX aqui no nosso estudo. Então, irmãos e irmãs, vamos falar hoje sobre a Igreja Católica na América Latina. Pois é, no nosso continente, né? América Latina. Mas antes de chegar falar do tema de hoje, vamos fazer uma pequena recordação do vídeo passado, né? Que falou sobre o Concílio Vaticano II. As grandes mudanças que houve, né, do jeito de ser da Igreja antes do Vaticano II e que existem até os dias de hoje, né? Então, uma igreja mais em diálogo com a sociedade, uma igreja que o povo entende mais o que se faz na igreja, né? Porque tudo agora é em português, uma liturgia mais participativa, né? A igreja escolheu o modelo de comunhão e participação. O leigo, o batismo do leigo sendo valorizado, a participação do leigo, né, dentro e fora da igreja. Então é uma igreja mais missionária, mais aberta, mais em diálogo com a sociedade. E vimos aí as grandes figuras do Concílio Vaticano II, João XXIII, que deu início ao Concílio Vaticano II. Depois vieram outros papas, né? João Paulo I, João Paulo VI, João Paulo II, né? Então, irmãos e irmãs, foi um marco na igreja, né? As mudanças que aconteceram no Vaticano II não foi para acabar com a tradição que foi ensinada desde há 2000 anos, não. Ao contrário, foi afirmar toda a doutrina católica há 2000 anos, né? Mas mudou, sim, o jeito de ser da igreja, né? É isso aí, o Espírito Santo está por trás de toda essa mudança, né? Então, irmãos e irmãs, agora falando desse tema de hoje, que é a Igreja na América Latina, né? Então, vamos ver. Aqui a gente vai ver que depois do Vaticano II, o Espírito Santo fez o povo, o Papa e os bispos todos entenderem que Jesus sempre esteve do lado dos mais fracos, dos pobres. E aí a igreja vai afirmar isso na América Latina, nas conferências episcopais, tá? Então, mas quando ela faz isso, aí as ditaduras que existiam na América Latina começaram a se opor à Igreja Católica e começou a perseguir. Por quê? A igreja estava entrando num terreno perigoso, porque os ditadores militares, né? Os militares, eles queriam manter o poder e não deixar o povo reclamar de nada. A ditadura é desse jeito. Tem muita gente que é a favor da ditadura, mas não sabe o que é a ditadura, né? Não sabe. Quando existia ditadura, eu era uma criança,
brincava de carrinho. Eu nem sabia o que era ditadura. Só depois da adolescência, da juventude, que eu fui entender a época em que eu nasci. Tá? Não era uma coisa boa, você não tinha liberdade para falar nada. Tá? Você tinha que ficar quieto e aceitar tudo como estava. E os problemas sociais que hoje reclamamos existiam na época da ditadura, só que ninguém podia falar nada. Senão você ia preso, você podia ser torturado, exilado, você podia ser morto por causa disso. Essa é a época da ditadura. Tá? É o período da Guerra Fria, já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, mas aquele conflito entre capitalismo e socialismo. Então, dentro dos países capitalistas existiam ditaduras, tá? Para manter ali e perseguia todo aquele que falava a respeito da, dos problemas sociais, era considerado subversivo, eram inimigos do Estado, então era perseguido, e a igreja falava a favor do pobre. Tá? Agora vamos ao texto de hoje. Eu falei tudo isso para ter uma introdução, para vocês poderem entender o que o livro vai querer nos dizer. A Igreja Católica, né, na América Latina. A América Latina é nosso continente. Ela é formada por países que falam línguas derivadas do latim, sobretudo línguas espanhola e portuguesa. São quase todos os países, e todos esses países, a maioria são pobres, escravizados pela ditadura. Uma comunidade de povos com sua própria história, seus com valores específicos e com problemas semelhantes. Na América Latina se dá o encontro de três grupos culturais, o indígena, o branco e o africano, dando enfoques diferentes na visão de mundo do homem e de Deus, né? A América Latina vive um grande subdesenvolvimento, apesar das riquezas que tem e dos esforços realizados para diminuir a fome, a miséria e as enfermidades, a mortalidade infantil, o analfabetismo, a marginalidade, a profunda desigualdade das rendas e tensões entre as classes sociais que geram violência e pouca participação na realização do bem comum. Esses problemas que o livro está citando aqui, que eram da época dos anos daquele tempo, né? Existem até os dias de hoje, irmãos e irmãs. E tem muito que se lutar no século XXI para que esses problemas acabem, ou pelo menos minimizem, né? Vamos lá. A presença da igreja e dos desafios na América Latina. A igreja preocupa-se com a situação de miséria e de injustiça e de corrupção que fere os povos da América Latina. Isso exige de cada cristão um grande heroísmo de seu compromisso evangelizador para superar os obstáculos referentes aos grandes problemas sociais. Para que a igreja possa evangelizar na realidade latino-americana em espírito de colegialidade, tá? Foi criado o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, com a primeira conferência do episcopado na cidade do Rio de Janeiro em 1955. Olha que honra! No Brasil foi feita a primeira reunião oficial dos bispos da América Latina para falar sobre essa situação de miséria, né, que existe na América Latina, tá vendo? Que bacana! Em 1968, em Medellín, cidade de Colômbia, né, da Colômbia, foi realizada a segunda conferência, ocasião em que a Igreja da América Latina escolheu o impulso suscitado na primeira conferência e pôs linhas de trabalho para a renovação cristã à luz do Concílio Vaticano II. Do encontro de Medellín suscitou o documento chamado Presença da Igreja na Atual Transformação da Igreja Latina, da América Latina. Tá vendo? 11 anos mais tarde, em Puebla, cidade do México, foi realizada a terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, onde foram assumidas duas grandes opções
pelos pobres, tá vendo? A Igreja Católica na América Latina, e por que não dizer do mundo inteiro, ficou do lado dos pobres, tá vendo? E pelos jovens, e dois polos, a comunhão e participação de toda a igreja. Desse encontro resultou o documento chamado Evangelização no Presente e no Futuro da América Latina. Tá vendo? Em cada conferência vai se fazendo um tratado, né? um documento para seguir como linha pastoral, né? Então, a quarta conferência foi realizada em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992, dando continuidade à terceira conferência realizadas, resultando, como as demais, um documento com linhas de ação pastoral para todos os países da América Latina e do Caribe. O tema central foi a nova evangelização, promoção humana e cultura cristã. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8, tá vendo? Tudo embasado na Bíblia, gente. Tudo que a Igreja Católica faz não é fora da Bíblia, não. É tudo dentro da Igreja, da Bíblia, tá vendo? Então, Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, né? Aí, a Igreja no Brasil, para maior entrosamento e consistência das diretrizes da ação pastoral no Brasil, foi criada em 1952 a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa CNBB, tá vendo? Em 1952, tá vendo? Antes da Conferência Episcopal Latino-Americana, tá vendo? Já surgiu no Brasil a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Viu que legal? A CNBB, a partir dos anos 70, reúne-se anualmente em Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, onde, refletindo a realidade brasileira em sua conjuntura, preocupa-se com a evangelização do povo brasileiro, apresentando linhas de ação, dando unidade à pastoral da Igreja no Brasil. Né? Então, irmãos e irmãs, agora, irmãos e irmãs, quando a igreja começou a defender os pobres aqui, principalmente aqui na realidade da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, na época da ditadura, o nosso bispo, Dom Adriano, ele foi sequestrado, ele foi torturado, ele foi pichado de vermelho, escreveram nas costas dele assim, bispo comunista. E na Catedral de Santo Antônio, né, os terroristas colocaram uma bomba e explodiram o sacrário de Santo Antônio, da Catedral de Santo Antônio. Isso tudo aconteceu na época da ditadura, porque a igreja incomodava, porque a igreja defendia a causa dos pobres. E isso aconteceu, irmãos e irmãs. Se Deus quiser um dia, se Deus permitir, eu quero fazer vídeos falando da história de Dom Adriano, tá? Se alguém aqui que assistiu esse vídeo tiver interesse nesse assunto, escreve nos comentários, tá? Quem assistiu esse vídeo até aqui, tá? Se tem alguém interessado. Mas eu estou com vontade de fazer isso um dia, se Deus permitir. A história de Dom Adriano. E aí vocês vão ver que como a Igreja Católica incomodava os poderosos na época da ditadura, tá? Porque a Igreja Católica era vista como subversiva, porque defendia a causa dos pobres, dos pequenos, dos explorados, entendeu? É isso aí. E colocando tudo em prática daquilo que foi definido aqui na Igreja na América Latina, nas conferências episcopais que aconteceram nessa época. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Agora a gente entende por que a Igreja Católica fala tanto do social nos dias de hoje. Porque lá no Vaticano II, depois do Vaticano II, o Espírito Santo levou a Igreja, os papas, os bispos por esse caminho. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente. Eu acho que aqui do livro do catequista terminou. Tá? Então a gente vai ver
nesse próximo os vídeos agora falando desse livro aqui, tá? Livro do Cristianismo 2000 anos. E o próximo tema desse livro vai ser sobre os 30 anos e 20 séculos, que é justamente a crise que aconteceu depois do Vaticano II. Tá bom? Vamos ver o que esse livro do Cristianismo vai dizer para nós, tá? Então, obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.